Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Gustavo, professor de Química do Faceduca. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Primeiramente, eu gostaria de pedir a vocês que nos seguissem no Instagram, que é @faceduca, e não se esqueçam de se inscrever nesse canal e também de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Bom, então hoje a gente vai falar um pouco sobre reações de substituição, dando continuidade aos nossos estudos da química orgânica. Então a gente vai falar um pouco sobre as reações que ocorrem com os compostos orgânicos. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem me enviar por esse e-mail aqui, gcruz.faceduca@gmail.com, e eu respondo vocês. Então vamos lá que nós temos bastantes reações para ver. Primeiramente, vamos introduzir, alguns conceitos importantes nesse contexto de reações orgânicas. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre as quebras de ligações covalentes. A gente vai falar um pouco das cisões homolítica e heterolítica. Então, a cisão homolítica, também chamada de homólise, ela é a quebra simétrica da ligação covalente. Então, geralmente ela vai ocorrer quando nós temos dois átomos ligados e esses átomos pertencem ao mesmo elemento químico, né? A gente não tem uma diferença de eletronegatividade entre os elementos para que a ligação covalente se quebre de uma forma assimétrica. Então, quando essa ligação aqui se rompe, né, vai se romper bem aqui na metade, haverá a formação de radicais, ou seja, radicais são espécies químicas nas quais nós temos elétrons desemparelhados. Então, a gente vai representar esses elétrons desemparelhados com uma bolinha, né? Então, aqui a gente tem dois átomos de bromo sendo formados, né, a partir da cisão homolítica de uma ligação covalente entre esses dois bromos, né, que constituíam a substância Br2. Já na cisão heterolítica, também chamada de heterólise, ocorre a quebra assimétrica da ligação covalente. Então, a gente vai ter a formação de íons. Então, aqui nós temos uma ligação entre dois átomos de elementos distintos, ou seja, existe uma diferença de eletronegatividade entre esses átomos e, portanto, os elétrons dessa ligação não estarão sendo compartilhados de maneira igual entre um átomo e outro e, portanto, quando essa ligação se rompe, ambos os elétrons da ligação vão passar a pertencer ao átomo mais eletronegativo, que no caso é o átomo de cloro. Então, o átomo de cloro vai ficar com uma carga negativa sobre si e o hidrogênio vai ficar com uma carga positiva. Então, o hidrogênio, o H+, é o cátion, o Cl- é o ânion. Então, na cisão heterolítica, a gente tem a formação de íons. Bom, e como nós estamos estudando as reações dentro da química orgânica, e a química orgânica é a responsável por estudar os compostos de carbono, então a gente vai trabalhar bastante também com cisões homolíticas e heterolíticas envolvendo átomos de carbono. Então, aqui, por exemplo, a gente tem formação de carbocátions e carbânions que se dá através da heterólise da ligação covalente com átomos de carbono. Então, quando a gente tem, por exemplo, o carbono ligado a um determinado elemento e esse elemento ele é mais eletronegativo que o carbono, então quando ocorrer a cisão heterolítica dessa ligação, ambos os elétrons da ligação vão passar a pertencer totalmente a esse átomo A, que eu representei por A, né, fazendo com que haja a formação de um carbocátion. Como é o carbono quem vai perder esses elétrons que estão nessa ligação, ele vai ficar com uma carga positiva, e como é esse átomo A que vai ganhar esses elétrons da ligação, ele fica com uma carga negativa. Então, o ânion, aqui a gente tem a formação do ânion A-, enquanto o cátion nós chamamos de carbocátion. Já quando o carbono é o elemento mais eletronegativo, quando ocorrer a cisão heterolítica, é ele quem vai ficar com todos os elétrons da ligação, fazendo com que ele fique sobre si com uma carga negativa, né? Então, a gente vai chamar isso aqui de carbânion. Tá, mas por que a gente está falando dessa coisa de radicais e carbocátions? Bom, a priori a gente não vai trabalhar muito com os carbocátions e os radicais a gente vai falar mais deles na parte de reações radicalares. Mas é muito importante que nós saibamos, por exemplo, em compostos carbônicos, em compostos de carbonos com cadeias mais longas, né, por exemplo, com 3 ou mais átomos de carbono, a gente pode se perguntar onde é que a reação vai ocorrer. Então, por exemplo, aqui no propano nós temos um carbono secundário, que é esse aqui do meio, e dois carbonos primários, que são os da extremidade. Como que eu vou saber se a reação vai ocorrer no carbono primário ou no carbono secundário?
Da mesma maneira, eu tenho aqui no 2-metilpropano, eu tenho um carbono terciário aqui no meio e os da extremidade são carbonos primários. Como é que eu vou saber se a reação vai ocorrer nesses carbonos primários ou se vai ocorrer nesse carbono terciário? Bom, isso vai depender do caminho que a reação decidir seguir. Qual que vai ser o melhor caminho para essa reação seguir? A gente precisa ter em mente que essas reações químicas são um processo no qual haverá formação de compostos intermediários. Então, à medida que os reagentes vão reagindo, eles se transformam em compostos intermediários que rapidamente se convertem em produto em seguida. Quanto maior for a estabilidade desses compostos intermediários, maior vai ser a tendência deles a se formar e maior vai ser a tendência da reação a priorizar esse caminho no qual se forma esse composto intermediário de maior estabilidade. Então, vamos supor que o propano ele vai reagir, ele vai sofrer uma reação radicalar, por exemplo. Então, em algum momento vai formar um composto intermediário em que o elétron desemparelhado pode estar ou no carbono primário ou no carbono secundário. Então, qual desses intermediários seria mais estável? A reação ela vai ocorrer no carbono em que a gente tem a formação desse intermediário mais estável. No caso, vai ser o carbono secundário. A formação do radical no carbono secundário é mais estável do que a formação desse radical no carbono primário. Já aqui no 2-metilpropano, se a gente pensar que, por exemplo, ao longo dessa reação ocorre a formação de carbocátion. Então, esse carbocátion ele vai ser primário ou terciário? O que é melhor? É mais estável a formação de um carbocátion terciário. Portanto, a reação vai seguir o caminho no qual a gente tem a formação desse carbocátion terciário. É esse caminho que ela vai priorizar e, portanto, a reação vai acontecer no carbono terciário. Então, a gente tem uma ordem de estabilidade desses carbonos, né? Quando a gente for decidir entre um carbono primário e um secundário, ou então entre um primário e um terciário, secundário ou terciário, a gente vai ter essa ordem de prioridade aqui, olha, que a reação ela vai tender a ocorrer no carbono terciário primeiro, seguido do carbono secundário, seguido do carbono primário. A gente não precisa conhecer quais são esses intermediários. É só para vocês entenderem por que em alguns casos, alguns grupos vão se ligar em um determinado carbono especificamente e não em outro. E por fim, nessa parte de introdução, falar um pouco sobre os eletrófilos e nucleófilos. Então a gente precisa relembrar um pouco daquela aula de ácidos e bases orgânicos na teoria ácido-base de Lewis. Os eletrófilos, eles são espécies que se atraem por elétrons. Eles vão ser os ácidos de Lewis, que geralmente são espécies carregadas positivamente, porque os elétrons são negativamente carregados. Então, se os eletrófilos se atraem por elétrons, esses eletrófilos precisam ter uma carga parcial, ou então uma carga efetiva positiva. Então, por exemplo, os carbocátions, eles têm carga positiva, e, portanto, são eletrófilos, né? Eles se atraem por elétrons. Mas não necessariamente precisa ser um cátion para se atrair por elétrons. Por exemplo, a gente tem aqui esse carbono e ele é carregado, ele tem uma carga parcial positiva que decorre da sua ligação com o oxigênio, que é um elemento extremamente eletronegativo e que vai polarizar essa ligação aqui, fazendo com que o carbono tenha sobre si essa carga parcial positiva. Então, esse composto aqui pode sim atuar como um eletrófilo, né? Ele vai ter uma atração por elétrons e podendo atuar como um ácido de Lewis. Já os nucleófilos, eles são espécies que buscam centros positivamente carregados. Então, eles vão ser as bases de Lewis. Eles são ricos em elétrons, né? Eles podem ser negativamente carregados. Então, por exemplo, ânions, que são espécies negativamente carregadas, como o cloreto, aqui a gente tem o metóxido. Então, são espécies negativamente carregadas, que são ricas em elétrons e vão buscar esses centros positivos aos quais eles podem se ligar. Bom, então começando de fato as reações, a gente fala primeiro da substituição nucleofílica. E nessa substituição,
como o próprio nome já diz, a gente vai estudar as reações de substituição, em que a gente vai ter um determinado composto orgânico, em que um de seus átomos vai ser substituído por um grupo ou por um único átomo. Então, na substituição nucleofílica, a gente vai estar trocando esse átomo do composto orgânico por um nucleófilo, né? Nucleófilo geralmente vão ser bases de Lewis, vão ser espécies negativamente carregadas, são espécies ricas em elétrons. Então, aqui a gente tem o nucleófilo, no caso é o hidróxido, o ânion hidróxido, OH-, e o composto orgânico que vai ser atacado por esse nucleófilo vai ser esse aqui, o iodometano. Então, o que acontece é o íon hidróxido vai se ligar ao carbono e o iodo vai se retirar da molécula, levando todos os elétrons da ligação carbono-iodo, constituindo assim o ânion iodeto. Então, a gente vai chamar esse átomo de iodo aqui de grupo abandonador, que vai ser aquele grupo que vai se retirar da molécula quando essa molécula é atacada pelo nucleófilo. Então, o nucleófilo, que era o OH, ele se liga ao carbono e o iodeto sai dessa molécula. Então, para que essa reação ocorra, é preciso que esse nucleófilo seja forte, né? E que o grupo abandonador seja estável na sua forma livre. Então é preciso que o iodeto ele seja uma espécie química estável, senão o átomo de iodo não vai querer sair de jeito nenhum da molécula. De maneira análoga, aqui embaixo a gente tem o nucleófilo que é o íon metóxido, CH3O-, e aqui a gente tem o cloroetano. Quando o íon metóxido se liga ao carbono, que está ligado ao cloro, o cloro se retira, levando consigo todos os elétrons da ligação, fazendo com que ele saia da reação sob a forma de cloreto, que é um íon negativo. E aqui a gente tem a ligação entre o oxigênio e o carbono, que antes se ligava ao cloro. Então, o cloro aqui é o nosso grupo abandonador e o nucleófilo é o CH3O-.